algumas não, fiz duas, né? Agora há pouco. Então vamos fazer mais uma só para a gente resolver aqui a questão do Maia aí. Deixa eu só arrumar a câmera aqui, beleza. Compartilha esse link aí, peço a todos vocês, compartilha. Bora, Fernando, tô com sono. Obrigado, Ana Carlos. Obrigado, Antônio de Deus. Valeu demais. Obrigado a todo mundo que está assistindo esse vídeo gravado. Se você está vendo gravado, não tem problema nenhum. Agradeço de coração e peço que você dê um like nesse vídeo, compartilha. Da mesma forma como quem está vendo ao vivo, você acaba ajudando o canal a aparecer cada vez mais e ter um certo destaque no YouTube, para que o YouTube passe a recomendar o nosso canal para pessoas que ainda não o conhecem, tá bom? É muito importante que a gente faça isso. Obrigado, Úrsula Maia. Obrigado, um prazer, uma honra ter você aí. Agradeço demais, Luan, Mara Rosa, Sônia Maria, Cida Cruz, Solange Souza. Obrigado, Patrícia Rodrigues. Fernando, manda um abraço para Limeira. Um abraço para todo mundo de Limeira. Um abração. Obrigado, gente. Que Deus abençoe aí o município de vocês e que vocês consigam realmente emplacar um grande grupo de conservadores aí esse ano. Valeu, Andy, obrigado, Celino, obrigado por tudo, Karen Brasil, fora Rodrigo Maia. Pois é, vamos lá, vamos comentar então o nosso porco no rolete. Obrigado por tudo, a Andy está reclamando que o tijolo está aparecendo aqui e a Andy, ela é a nossa produtora 24 horas, então ela mandou, está mandado. Obrigado, Eliane, valeu demais. Gente, vamos lá, deixa eu comentar aqui rapidinho. Deixa eu comentar rapidinho, tá bom? O pessoal tá falando que acabou de sair do Terça Livre. Pô, é verdade, o Terça Livre tá lá, ao vivo, né? Ou estava, que eles têm a transmissão 8 horas da noite, eu não vi. Tava tomando banho ali, tomei banho rapidão e vim aqui comentar com vocês. Agora é hora de tirar o Maia, o Caio Montani tá falando. Formada a chapa, Mandetta Maia. Valeu, obrigadão. Pois é, gente, tô fora do estúdio, tô gravando aqui na cozinha, porque o estúdio tá pintando e tal, e tá uma reforminha lá. Então hoje e amanhã eu tô sem estúdio, tô expulso aí. Um abração pro pessoal de São Bernardo do Campo, valeu demais, obrigado aí pela presença, agradeço mesmo. Gente, vamos lá. Maia, a gente estava fazendo a transmissão anteriormente e o Bolsonaro deu a entrevista ali ao vivo para a CNN Brasil. E o Eduardo Bolsonaro também estava gravando no celular, fazendo uma transmissão ao vivo. E logo após o Bolsonaro falar, a CNN correu atrás do Maia. Muito bom, né? É você colocar ali os caras para brigar. É o papel da imprensa mesmo. A imprensa é isso aí. O cara quer ibope e ele vai correr atrás da notícia. Fizeram direitinho aí o dever de casa. E nós tivemos a fala do Bolsonaro e a fala do Maia. Todos vocês acompanharam, a fala do Bolsonaro foi longa, falou sobre um monte de temas, um monte de questões diferentes. E no final ele acabou falando sobre o Maia, que é a parte que mais importa, então o resto a gente ignora, vamos falar do Maia aqui. O Maia foi o seguinte, pessoal, vocês viram que a entrevista estava indo, o Bolsonaro começou a falar algumas coisas ali com relação ao Maia e ele acabou, a entrevista praticamente estava no fim e o repórter da CNN Brasil ele foi mudar de pauta, ele foi mudar de assunto. Então ele estava falando sobre a Câmara dos Deputados, o Congresso e as pautas do Congresso e o repórter decidiu mudar de assunto e ir para outra pauta. Quando o repórter fez isso, o Bolsonaro falou, não, mas peraí, deixa eu deixar uma coisa clara. Isso é um sinal claro para a gente aqui que o Bolsonaro fez aquilo de propósito, de caso pensado, foi algo estratégico, foi uma decisão tomada previamente. Antes de ir para a entrevista, o Bolsonaro já tomou a decisão de, olha, vou fazer um pronunciamento agora mais duro, vou dar um passo adiante e vou tomar uma nova postura. Então, eu quero que você saiba disso para que você não fique achando que, de repente, o Bolsonaro deu um chute no saco do Maia. Não, tudo isso é estratégia. É por isso que eu digo para vocês que todos vocês têm que ter muito sangue frio. Eleitor do Bolsonaro tem que ter sangue frio, é sangue de lagarto para poder acompanhar, porque serão 4 anos disso aí, 4 anos de tortura, meu amigo. Para quem é corintiano que está aí comigo, né, parabéns, você sabe bem o que é essa vida de sofrimento. Quem não é corintiano vai aprendendo aí, pessoal, você agora é bolsonarista, então vida de bolsonarista é isso aí, ó, é sofrimento, é você sofrer até o minuto final.
E nós vamos ver isso por mais 4 anos. Muito provavelmente Bolsonaro vai acabar concorrendo à reeleição e aí ganha facilmente. Se não concorrer, teremos um sucessor dele aí indicado por ele. O Bolsonaro, quando o repórter muda de assunto, o Bolsonaro, não, peraí, deixa eu deixar um negócio claro. E nessa de deixar um negócio claro, o Bolsonaro faz o ataque mais duro que ele já fez desde o início do governo, né? Desde o 1º de janeiro de 2019. Agora eu te pergunto, por que o Bolsonaro fez isso? Por que o Bolsonaro fez isso hoje? Por que o Bolsonaro hoje ele chutou o balde e botou para lascar para cima do gordinho do Maia? Isso é uma demonstração muito clara, vocês sabem, aqui do canal a gente fala muito aqui, o Bolsonaro ele é um agente que atua unicamente no campo político, ele se nega a atuar no campo militar, ele se nega a atuar no campo midiático e ele se nega a atuar no campo do autoritarismo. Então ele opta por ser alguém que opera unicamente no âmbito da política. E atuando no âmbito da política, ele tem visto que chegou num ponto onde os seus inimigos deixaram muito claro que o próximo passo é a derrubada do presidente. Quando o Bolsonaro sente que o próximo passo que os seus opositores darão será a aceitação de um processo de impeachment, o que nós estamos falando aqui há uns 2 meses, estamos fazendo cursos sobre isso, dando lives muito técnicas, vez ou outra a gente faz uma live muito técnica, fiz uma live explicando o sistema tributário brasileiro, por que o Dória está fazendo o que está fazendo, por que o Witzel está fazendo o que está fazendo. Nós temos já previsto isso e preparado os nossos inscritos para poder administrar esse tempo que a gente vai viver. E o Bolsonaro sabe disso e ele viu isso já. E sendo o próximo passo do Rodrigo Maia a admissibilidade de um processo de impeachment do Bolsonaro, o Bolsonaro parte para, não digo um ataque, mas um contra-ataque, porque ele está sendo atacado muito forte. O Bolsonaro faz um contra-ataque ao Maia e já deixa claro que o Maia é o inimigo do projeto do governo Bolsonaro. Quando o Bolsonaro faz isso, ele dá uma sinalização, ele dá um indicativo. E o eleitor do Bolsonaro, ele tem buscado por isso, indicativos do que fazer. Obrigado, Ana Cristina. Fernando, me acalme, me diga mais uma vez, no final nós vamos vencer. Vamos sim, Ana Cristina, obrigado pelo teu apoio, você está sempre no canal. Agradeço ao Samuel Lima, que se tornou membro também de coração. Gente, obrigado por tudo que vocês fazem, o carinho total que vocês têm aqui com esse canal. O Bolsonaro, ele dá um indicativo ali para o seu eleitorado de que o Maia, ele é hoje o grande risco para o Brasil. E qual é o risco que o Maia tem? É o Maia se candidatar e vencer o Bolsonaro? Não. É o Maia operar de forma que ele é o líder hoje na Câmara dos Deputados, o Maia operar uma operação de destruição fiscal do Brasil. Vocês se lembram quando a Dilma saiu do governo? Eu sei que é chato lembrar isso e eu lembro vocês muitas vezes disso, peço desculpas, mas é necessário, né? Vamos lembrar da estocadora de vento. Quando a Dilma saiu do governo, qual foi o grande prejuízo que a Dilma deixou para o Brasil? Foi o prejuízo fiscal, tá? Existe diferença do prejuízo econômico, do prejuízo orçamentário e do prejuízo fiscal. A Dilma deixou um prejuízo fiscal muito grande para o Brasil, de forma que os economistas bons, preparados do Brasil, eles todos no final do governo Dilma, eles se uniram para fazer um plano que eles chamavam de o ajuste fiscal. O que o Maia tem feito hoje é um ataque na área fiscal. Ele quer destruir a área fiscal brasileira. O que é a área fiscal? A área fiscal no Brasil é a área onde você tem um sistema tributário funcionando corretamente dentro daquilo que no Brasil é o correto, como, por exemplo, uma carga tributária de 45% em cima do indivíduo. O Maia está querendo destruir a área fiscal brasileira, fazendo com que os pagadores de impostos na área empresarial, ou seja, as pessoas jurídicas, parem de pagar os impostos. E os indivíduos sejam altamente tributados. Vocês viram ali o Bolsonaro falando nessa entrevista da CNN Brasil que o Maia tem um plano de adicionar uma carga de mais 20% em cima dos funcionários públicos, de forma que quem é funcionário público chegue a um ponto onde pagaria uma carga tributária em torno de 60% a 65%
do seu salário. Isso levaria o cidadão brasileiro a ficar com 30%, cerca de 30% do seu próprio salário para si, e o resto desce isso para o Estado. O Maia puniria de forma brutal o indivíduo e impediria de forma absoluta que as pessoas jurídicas contribuíssem para o país. Como? Organizando com os governadores e os prefeitos um lockdown total e absoluto da iniciativa privada. Então você pune a iniciativa privada e faz com que o funcionalismo público, que quebra por consequência, porque quem paga o salário do funcionário público é o trabalhador da iniciativa privada, né? Quem trabalha na iniciativa privada financia quem trabalha na iniciativa pública, é lógico, porque o funcionalismo público ele não gera renda, o funcionalismo público ele consome renda, né? O dinheiro do salário do funcionário público é o dinheiro de impostos, e os impostos são pagos pelos trabalhadores da iniciativa privada. O Bolsonaro, junto com o Paulo Guedes, vem e sugere um outro plano. Um plano que não é esse plano idiota do Maia. Esse plano do Maia é uma bomba de nêutrons em cima da República. O Bolsonaro vem e sugere um outro plano, junto com o Paulo Guedes, que é impedir reajuste salarial no funcionalismo público até 31 de dezembro de 2021. O Maia não admite e aí começa esse arranca-rabo do presidente do presidente da República com o presidente da Câmara dos Deputados. Gente, o que acontece o Bolsonaro com essa entrevista de hoje, ele deixa muito claro, ele manda muito claro uma mensagem para todo o eleitorado dele de que é vital para o Brasil a vitória sobre essa pessoa do Botafogo, né? A pessoa aí do Rodrigo Maia, que é um cara da lista da Odebrecht, que a mídia esquece disso, né? A mídia finge que esquece disso, de que o Maia está na lista da Odebrecht e a mídia ama o Rodrigo Maia. O Bolsonaro dá um indicativo muito claro, nós temos que vencer esta ideia Maia, né? Este projeto Maia, que é o projeto de quebrar o Brasil. E aí o Bolsonaro fala, poxa, parece que ele está querendo derrubar o presidente, é isso mesmo? Ele está querendo derrubar o presidente da República? Então, o Bolsonaro deixou muito claro que ele está sofrendo ataques do Maia. O Maia, para atacar o presidente da República, ataca o Brasil para destruir a situação fiscal do Brasil e levar o Brasil inteiro à falência. E o Bolsonaro traz uma informação muito grave ali, que eu repito aqui, peço que todos vocês internalizem o que o Bolsonaro falou hoje na CNN Brasil. Hoje, dia 16, começamos aí a segunda quinzena de abril. A nossa conta hoje é que nós já gastamos presta atenção, tá? 600 bilhões de reais com o coronavírus. Você consegue mensurar o que é isso? O Paulo Guedes ele fez a reforma da Previdência, que a gente lutou, foi para a rua para aprovar a reforma da Previdência. A reforma da Previdência do Paulo Guedes economizaria em 10 anos. A reforma da Previdência do Paulo Guedes economizaria 1 trilhão, né, 1.000 bilhões, economizaria 1 trilhão de reais em 10 anos. Só o coronavírus, o vírus chinês, o vírus do morceguinho, só o coronavírus já consumiu 600 bi. Nós estamos na segunda quinzena de abril. O coronavírus não acabou. O coronavírus ele vai ser enfrentado no Brasil. As previsões é de enfrentar o coronavírus até agosto. Tá? Então nós temos abril, maio, junho, julho e agosto. Nós temos mais 5 meses de enfrentamento ao coronavírus. E já gastamos 600 bilhões de reais com o coronavírus. O que significa? O Brasil ele está na porta da insolvência. O que é insolvência? É você chegar num ponto onde o teu gasto ele seja um gasto tão grande, um gasto tão gigantesco, o teu orçamento ele fica prejudicado de tal forma que você não consegue mais recuperar. Acabou. Em outras palavras, falando no popular, a quebradeira. É o país quebrar. É você chegar num ponto e falar, quebrou, galera, acabou, pode trabalhar 24 horas por dia, juntar todo o dinheiro e mandar para Brasília que não dá mais, não paga mais. Acabou, já era, não tem mais solução. Nós estamos quase lá. E isso não foi por causa do coronavírus, foi por causa do PT.
Foi por causa do PT, foi por causa do Lula, né? E foi por causa da Dilma. E depois o Temer tentou fazer alguma coisa certa, mas o cara era corrupto, não adianta, o cara não conseguiu ir contra a natureza dele. Chegou o Bolsonaro, conseguiu em um ano criar 1 milhão de empregos, retomou a economia, jogou os juros lá embaixo, lutando contra o desemprego, criou 1 milhão de empregos, jogou o juro lá embaixo, economia bombando, o emprego voltando a crescer e vem o coronavírus. E o coronavírus, em apenas um mês de crise instalada, ele nos leva a 600 bilhões. Eu estou colocando esse cenário todo para que você entenda o que o Bolsonaro fez. Aqui o nome do canal é Comunicação e Política. A gente fala sobre política, mas eu também dou muitos insights aqui de comunicação, que é a minha área profissional. Eu quero que você entenda a comunicação do governo. E eu faço isso porque eu sei que eu não estou aqui dando informação secreta do governo e tal. Enfim, estou ajudando vocês a entenderem. O Bolsonaro, ele dá essa informação hoje e faz com que, aí eu respondo a pergunta da Ana Cristina, a pergunta de ouro, como isolar o Maia? Alguma sugestão? Agora, te falo agora. Deixa eu só ler também o superchat anterior, porque senão ele vai sumir da minha tela. E teve alguém que mandou um superchat dizendo... Deixa eu achar aqui, achei. Ô, caramba, sumiu. Na hora que eu achei ele sumiu, desculpa. Alguém mandou o superchat anterior e eu não consegui ler, que eu estou fazendo a live no celular, tá, gente? Desculpa. Lúcia Salles, Fernando, tem como novo ministro da Saúde cancelar os contratos que o Mandetta contratou e renovou? Tem. Isso não poderia estimular uma reforma tributária? Deve, Luciano, deve. Deixa eu responder a pergunta da Ana Cristina. Como isolar o Maia? Pessoal, por que o presidente falou isso hoje? Porque ele quer que a gente anule o projeto Maia. Como que a gente anula o projeto Maia? Indo para a rua. Unicamente indo para a rua. Nós temos 2 times aqui que nós temos que mover nesse momento. Nós temos que mover o nosso time e nós temos que mover o time da oposição. Então, você move 2 grupos. Você sabe que o político, ele se movimenta por pressão. Não é só o político da oposição não, tá, pessoal? Todo mundo. Político é um bicho que ele se movimenta por pressão. Ele é pressionado, ele movimenta. É igual o sapo, sabe? Você tem que chegar na bundinha dele e dar um toque. Sabe? Para ele dar um pulinho. Dá um toque no rabo do sapinho lá para ele dar um pulo. Político é assim. Então você tem que dar uma arrochada nele de vez em quando. Quando nós formos para a rua, agora está muito claro, né? Não preciso nem dizer qual é a pauta da próxima manifestação, né, pessoal? É Fora Maia, é hashtag Fora Maia. Quando nós formos para a rua pressionar o Maia, você está pressionando, não é só um deputado Rodrigo Maia, você está pressionando 503 deputados. Você está pressionando todo mundo para que todo mundo veja o seguinte, o Brasil não admite mais, o Brasil está muito puto, o Brasil está louco, né? O Brasil está em modo full rage e o Brasil quer o Maia fora. Fora de quê? Fora da política. Cara, isso aí não é a gente que define se o Maia fica dentro da política ou fora da política, porque não tem como você anular o mandato de um deputado. Mas a gente quer o Maia fora desse exercício, desse plano que ele tem feito. E é muito fácil conseguir isso, pressionando os deputados para que os deputados entendam que quem ficar do lado do Maia cai junto com ele. Tá? Nós temos que pensar na nossa pauta, naquilo que a gente quer, naquilo que a gente luta. Você não pode ficar preocupado se você vai conseguir, você tem que se preocupar na luta que você vai levar. A nossa luta agora tem que ser pressão em cima do Maia, porque o Maia tem tentado destruir o Brasil. Essa pauta é uma pauta muito simples de entender. Essa pauta é uma pauta muito simples e nós precisamos agora atender esse chamado urgente. Atendendo esse chamado, a gente atende vários outros. Poxa, Fernando, como que a gente vai para a rua agora se a gente está em quarentena? Ótimo, então nós vamos derrubar 2 coelhos com a cajadada só, porque nós vamos mostrar a nossa desobediência civil, porque nós temos o direito, e o Bolsonaro deixou isso muito claro hoje, a nossa liberdade individual ela não foi cassada e não pode ser cassada. Então não há como você falar, Fernando Dória não deixa eu ir para a rua. Meu amigo, Dória não tem essa opção. Não existe a opção proibir o povo de ir para a rua, isso não existe. O Bolsonaro disse hoje qual a única ferramenta para fazer isso. Estado de defesa e estado de sítio. E só quem pode chamar estado de defesa ou estado de sítio é o presidente da República. E o Witzel não é presidente da República, o Dória, o Moisés, nenhum desses caras são presidentes da República. Você tem todo o direito de ir para a rua? Sim. Né? A única objeção que haveria seria se você fosse
positivo para coronavírus e mesmo assim você quisesse ir para uma aglomeração. Não é o nosso caso. Então nós temos sim o direito de ir para as ruas e fazer um protesto massivo contra o Rodrigo Maia. Sobretudo está falando, e Fernando, não seria melhor o presidente expor esses números? E o que o Rodrigo Maia está falando? Mas ele expôs esses números agora, ao vivo. Ele falou, o Brasil está com um rombo de 600 bi, o Maia está querendo liberar mais 180 bi para os governadores e prefeitos gastarem sem prestar contas orçamentárias, ou seja, é dinheiro para corrupção, em ano eleitoral. Então, os números já foram divulgados, já foram declarados, tá, pessoal? Ficou muito claro aí hoje a pauta que nós temos que seguir. Vamos lá, deixa eu continuar comentando aqui. Então, a mensagem do Bolsonaro foi muito clara. E a mensagem do Maia? Vocês viram a resposta do Maia? A CNN Brasil entrevistou o Maia na sequência. E a entrevista do Maia foi hilária, né? A entrevista do Maia foi hilária. A primeira coisa hilária da entrevista do Maia foi o quanto ele se borrou todo de medo. O Maia se borrou de medo com a manifestação do Bolsonaro, com a entrevista do Bolsonaro. O Maia, ele ficou igual um cachorrinho com o rabo entre as pernas, se borrando de medo de falar alguma coisa. E o repórter, né, o William Vac, ele fazia perguntas ali ao Maia, perguntas que davam toda a deixa para que o Maia respondesse, e o Maia se furtou de responder qualquer tipo de pergunta até praticamente o fim da entrevista, mostrando que o Maia ele não tem a menor capacidade argumentativa. Fernando, pedir intervenção, fora Maia, já deu, a Carla Andréia está aí. Valeu, Carla Andréia, obrigado pelo superchat, agradeço de coração a todo mundo. O Maia, ele não tem capacidade argumentativa, o Maia não consegue elaborar respostas, o Maia ao vivo ele é um fracasso, o Maia intelectualmente ele é uma ameba, ele é um zero à esquerda. E o Maia se borrou de medo de responder o presidente, essa foi a primeira observação essa é a primeira observação que eu faço com vocês. A segunda observação é a fala do Maia, quando ele diz o seguinte, o presidente pode atacar o Congresso, mas o parlamento o presidente joga pedras no Congresso, mas o parlamento jogará flores. É muito lindo ouvir isso, né? Eu imagino a Miriam Leitão. A Miriam Leitão ela deve ter palpitado o coração quando ela viu, né, o Maia falar isso. O Kim Katupiry, imagina o Kim Katupiry, nota 8. O Kim Katupiry, na hora que o Maia falou isso, ele deve ter mandado um correio elegante para o Maia, né? Maia, te amo, meu fofinho. Essa galera gosta dessas coisas, porque eles gostam da hipocrisia. Obrigado, Celso Adriano. Viu Levi Fidelix falando sobre as reservas do Brasil de 2 tri. Isso é verdade? Poderia ser usado? Não entendo. Vem sim essa reserva? Me explica, por favor. Celso Adriano, reserva não significa que o país tem um dinheiro ali para gastar, sabe? O Brasil tem 2 trilhões na poupança, por que ele não gasta? Não é assim, porque as reservas, elas influenciam, inclusive, no valor país, no valor do país. Você não pode queimar as suas reservas. Se você queima as suas reservas, você fica sem dinheiro, você fica sem crédito diante de todo o mundo. O mundo olha para o Brasil e fala, o que o Brasil tem de reserva? Não, o Brasil não tem reserva. Então, significa que o Brasil pode quebrar da noite para o dia. Essa história de reserva ela é muito amada pela esquerda. Por que não pega a reserva e distribui para os pobres? Isso é idiotice, isso aí na economia não existe. Maria Fusari, obrigado. Maia nem respirava. O Maia estava se borrando de medo. Anderson Coelho, precisamos saber quem são os líderes do Centrão, que está junto com o Maia, para serem pressionados também. São os 20 governadores que assinaram a carta contra o Jair Bolsonaro. Fernando, esse Maia não dá bola para manifestações. Gente, isso não importa, Fabrício Cola. Ele está muito confortável com o STF ou o Alcolumbre ao seu lado. O povo está com medo de sair de casa. É hora do Bolsonaro mostrar que também sabe atacar. Fabrício Cola, você não pode pensar nesse aspecto, sabe por quê? Porque se você pensa nesse aspecto, você fala assim, protesto não adianta, o cara não tem medo de protesto. Não é assim, esses caras se borram de medo de protesto. Eu digo isso para vocês de experiência, de eu ver, eu ali cobrindo o Congresso, cobrindo o TCU, cobrindo o STF. Quando você levanta uma campanha de hashtag no Twitter, você não tem noção do medo que você causa num ministro do STF. Eu já vi isso com os meus olhinhos aqui, ó.
eu acompanhando ali julgamento dentro do TCU, do STF, STJ, votação na Câmara dos Deputados, no Senado, você acompanhando ali, os assessores dos ministros, dos deputados, dos senadores, eles ficam monitorando rede social. Esses caras se borram de medo. O Maia é um Zé Ninguém, o Maia é um zero à esquerda, o Maia teve 74 mil votos. Você acha que o Congresso, nós tivemos agora 440 votos contra o governo, ou seja, tivemos 440 votos a favor da ideia do Maia. Você acha que são 440 deputados que amam o Rodrigo Maia? Esses caras se lixam para o Rodrigo Maia, esses caras não estão nem aí para o Rodrigo Maia. Essa votação é uma votação porque eles são aliados de ocasião. Se o povo vai para a rua e mostra que quer o Maia fora, cara, o Maia vai virar bebezinho cagado. Sabe bebê cagado? Quando você vai numa festa de aniversário, aí tem aquele bebezinho lindo, todo cheirosinho, aí todo mundo quer pegar, quer dar beijo, quer tirar foto com ele, e de repente ele faz cocô. Só a mãe pega, ninguém quer mais. Ninguém quer cuidar de bebezinho cagado, só a mãe. Se o povo brasileiro for para a rua e mostrar que o Maia ele está com a fralda cheia, todo mundo vai sair de perto dele. Ninguém vai querer ficar perto do Maia. Vão ter que devolver ele para a mãe dele. Só a mãe do Maia vai poder pegar ele no colo. É isso que a gente vai fazer. Esse é o resultado de uma manifestação popular. Obrigado, Fabrício Cola. Obrigado, Arthur Carvalho. Fernando, tem uns amigos meus que apoiam o Bolsonaro com o Mandetta. Estão falando que ele deu um tiro no pé. O que argumento? Arthur Carvalho, vamos lá, olha o nível cognitivo desses teus amigos. Os teus amigos, eles são a favor do Maia com o Mandetta. A gente não tem aqueles amigos que é assim, a mulher do cara mete chifre nele. Todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe. Os amigos todos sabem, bicho, tua mulher tá te traindo, cara. Tu é corno. Porra, o tamanho da tua gaia. Só que tem uns amigos que acham que o cara tem que continuar com ela. Porra, bicho, a mulher tá metendo chifre no cara. Não, mas fica com ela, cara. Fica com ela, bicho. Sem ela é pior. Se com ela é ruim, sem ela é pior. Pô, o Mandetta não gosta do Bolsonaro. E o Mandetta está corneando o Bolsonaro. O Bolsonaro está de um jeito com o Mandetta que ele vai entrar no Palácio do Planalto, o chifre bate lá na pilastra do Niemeyer, porra. Como que você quer que o Bolsonaro fique com o Mandetta? Não, Bolsonaro, é melhor. Leve um chifre pelo Brasil. Não existe isso, pessoal. O Mandetta não quer ficar com o Bolsonaro, né? E também esse assunto é passado, o cara já foi exonerado. Obrigado, Ângela Barros, estamos com o Bolsonaro, agradeço de coração, valeu demais. O Mandetta é totalmente errado, vamos lá. Por que ainda tem gente que gosta do Mandetta? Arthur, escuta essa. Eu passei o dia na rua hoje, está tendo uma reforma aqui em casa, eu estava na rua comprando uns trem, umas tomadas, aquela coisa xarope de reforma. E aí teve o discurso do Bolsonaro, né, da exoneração do Mandetta. E eu escutando aquilo ali, o discurso na rua, eu parei num determinado momento para ir numa loja ali na Asa Norte e eu desci do carro na hora que estava tendo o discurso. E eu não sabia que estava tendo o discurso. Desci do carro na hora do discurso, numa quadra residencial, e tinha um retardado batendo panela. E tinha uma mulher na rua, porque está tendo muita... A Brasília sempre tem, né? Muita gente pedindo esmola, né, na rua, muito pedinte, muito morador de rua. Brasília tem bastante, mas está muito pior. E na hora que eu desci do carro, tinha uma senhora com um bebezinho pedindo, né, dinheiro e tal. E na hora que eu desci, ela estava conversando com uma outra que estava do lado dela, né? Tava duas senhoras e a criança. Aí ela conversando, pô, que barulho é esse? Aí a outra falou, isso é barulho de panela. Aí ela falou, é panelaço, né? Aí eu passei, ela falou, moça, esse barulho é de panelaço? Eu falei, é panelaço. Gente, uma pessoa batendo panela. Um cara desprovido de intelecto batendo panela. Por que eu digo desprovido de intelecto? São esses caras, Arthur, que eu estou dizendo. É o cara que está vendo o Maia, é o cara que está vendo o Mandetta fazer uma administração da questão sanitária onde ele prejudica o paciente. Ele opta por não dar medicamento ao paciente porque o medicamento ainda não foi testado. Ou seja, eu prefiro que o paciente morra
do que arriscar dar a ele um medicamento que pode não gerar efeito. E esse cara gosta do Mandetta. Por quê? Porque hoje não é questão do Mandetta ou não. Você pode pôr o meu cachorro Fuleco, ministro da Saúde. Se ele for contra o Bolsonaro, o povo vai ser a favor do Fuleco. Então o povo não gosta do Mandetta, o povo gosta dos inimigos do Bolsonaro. Por exemplo, quem será o próximo entrevistado no Roda Viva, segunda-feira? É o caso R$10 com vocês aqui. Vai ser o Mandetta, é lógico. O Caiado rompeu com o Bolsonaro, na outra segunda-feira ele estava no Roda Viva. O Mandetta saiu agora do governo, segunda-feira ele está no Roda Viva. Mas é isso que a mídia tem feito. A mídia, ela apoia quem é inimigo do... A mídia apoia quem é inimigo do Bolsonaro, isso é muito claramente. Essas pessoas que são seus amigos, eles não são amigos do Mandetta, eles são inimigos do Bolsonaro. Ah, não, Fernando, mas eles são pró-Bolsonaro, eles votaram no Bolsonaro. Porra, sinceramente, né, para cima de Moá, se o cara votou no Bolsonaro, primeiro de tudo, ele tem que confiar no Bolsonaro. Ah, eu votei no Bolsonaro, mas o Bolsonaro tinha que escutar a mim, não a própria consciência. Carla Rocha, não esqueçam, hashtag Maia é o Botafogo, fora Maia, valeu demais. Pessoal, dá um like nesse vídeo, vocês ajudam muito o canal dando um like no vídeo, se inscrevendo, né? Quem ainda não é inscrito no canal, peço que você se inscreva, a gente está aqui comentando a entrevista do Bolsonaro na CNN Brasil e a réplica do Maia na sequência. O Maia fez ali afirmações de que o Bolsonaro tem prejudicado o Brasil porque o Bolsonaro está levantando uma guerra. E logo na sequência também teve aquele quadro de um debate que eu nunca tinha visto, primeira vez, tive a oportunidade de ver hoje pela primeira vez o Coppola, né, o Caio Coppola ali na CNN Brasil. Aí é ridículo, né? Aquilo ali é ridículo, eu detesto aquilo ali. Eu nunca tinha assistido ao vivo, né? Hoje foi a primeira vez. Você vê muito videozinho na internet, né? Mas eu vi pela primeira vez, retardo, aquilo ali é retardo puro. Aquele debate do Coppola com aquele outro cara é retardo puro. É o quadro Grande Debate, né, da CNN Brasil. Aquilo ali é coisa para maluco assistir, porque aquilo é uma novela, pô. Aquilo ali tem um roteiro marcado. Aquele retardado lá da esquerda, ele fica atacando o governo e o Coppola fica defendendo o governo. Mas é uma coisa tão idiota, aquilo ali parece roteiro de teatro do ensino fundamental, porra. Porque o Coppola, ele é ótimo, ele fala coisas incríveis, excelentes. Mas, cara, sinceramente, você quer ouvir um conservador? Bota um conservador para falar. Por que você tem que colocar um liberal, que é o Coppola, para defender a visão conservadora? Por que você tem que colocar um eleitor do Amoedo para defender o Bolsonaro? Gente, isso é a estratégia mais ridícula que existe na comunicação. Você finge que respeita o oponente, você finge que respeita os dois lados, mas você milita em favor de um. Você quer colocar um jornalista pró-governo para combater um jornalista pró-PT? Coloca um bolsonarista, porra. O Caio Coppola já falou 1000 vezes. Eu voto no Amoedo, eu voto no Amoedo. O Coppola é liberal. E eu vou dizer, aqui no canal de Comunicação e Política, nós já lemos diversos clássicos do liberalismo. Nós pregamos aqui diversos pontos que são pontos do liberalismo. Nós defendemos a existência de um grupo liberal dentro do governo Bolsonaro, como o Paulo Guedes. Esses caras são necessários para a gente, como o Mansueto. Esses caras são obrigatórios na composição do governo. Eu não sou antiliberal, não. Quem é antiliberal no Brasil é porque não sabe o que é liberalismo. Acha que liberalismo é o Amoedo, é o Novo, é o Dória. Isso não é liberal, meu amigo, nem aqui, nem na China. Nem aqui, nem em Chicago. Esses caras não são liberais, eles são progressistas, é outra história. Gente, o debate entre o Coppola e aquele outro cara, ele foi um debate que eu fiquei abismado com aquilo ali. Porque você vê a pregação que está sendo feita pela grande imprensa, de que o Bolsonaro está atacando o Congresso. O Bolsonaro não está atacando o Congresso, o Bolsonaro está apanhando há 1 ano e 4 meses. E agora ele deu a primeira reação, apenas a primeira reação. Janete, assisti no jornal da CNN, depois de passar a entrevista do Bolsonaro, que foi rápida, e a do Maia falou bastante, quase 10 minutos, praticamente direto. Como que ele não falou nada? Foi a mesma entrevista? A entrevista do Bolsonaro foi muito longa, mas longa lá no YouTube do Eduardo Bolsonaro, porque ele gravou ao vivo. O link da CNN caiu.
E aí, infelizmente, eles não conseguiram ouvir de uma vez só o Bolsonaro, mas depois retomaram o link e a entrevista eu acho até que foi longa, deve ter tido mais de 10 minutos. E a do Maia também foi muito longa, naturalmente. O William Vac, totalmente pró-Maia. O William Vac falou uma coisa ali que eu achei ridícula. O William Vac, ele defendeu, por exemplo, ele defendeu o ataque do orçamento que o Maia está fazendo. O William Vac está defendendo que o Congresso gaste 180 bilhões a pretexto de ajudar no combate ao coronavírus. Pelo amor de Deus, William Vac, você é muito inteligente, você não é burro. Você é muito inteligente, você sabe que esse dinheiro não vai ser gasto na prevenção do coronavírus ou no combate ao coronavírus. Felipe Guimarães, há rumores de que o jogo está virando contra Maia e que pode haver dedo de militares. Não. Como o general Braga na Casa Civil. Não, de jeito nenhum. Procede. Detalhe que Mourão se manifestou contra Mandetta e logo caiu. Não. Felipe Guimarães, há um grupo no Brasil de pessoas que são golpe militar, pró-intervenção, pró-AI-5, Você vê, o cara quando chega no ponto de falar pró-AI-5, ele não conhece a história do Brasil. Então existe esse grupo, e esse grupo ele milita bastante, é um grupo bem ativo na militância. Né? Inclusive aqui no canal tem muita gente assim, sempre aparece. E esse grupo ele tenta sempre dar o crédito ao militarismo nas decisões políticas, né? Agora, aí é torcida, não tem como a gente argumentar, né? É torcida. Fernando, vamos para a rua pacificamente, todos que puderem vamos de máscara, para não ter encheção de saco. Vai ter gente sem saber o que falar de quarentena e uso de máscara. Black Blocs se escondem atrás de máscaras. Stan Lee, obrigado, é o grande Stan Lee aí, homenagem ao mestre aí. Valeu, obrigado demais. Isso aí, gente, a gente vai para a rua, vamos organizar, se inscreve no canal, estejam com esse tal desse sininho aí ativado para que a gente tenha uma comunicação rápida e eficaz. Eu vou conversar com o pessoal dos outros canais, vou conversar com pessoas-chave aí nessa hora e vamos ver para quando a gente marca essa manifestação próxima, tá bom? Tiago do Nascimento, obrigado, vamos para a guerra, Fernando. Vamos lá, brigadão, agradeço de coração aí, agradeço a quem se tornou membro, pessoal, você gosta do canal, você gosta do trabalho do canal, se torne membro do Comunicação e Política, com um valor aí simbólico, a partir de R$8, você consegue ser membro do canal, existem outras opções para quem quer colaborar com mais, mas a partir de R$8 você já consegue apoiar o Comunicação e Política e é vital essa ajuda aí de vocês. Obrigado, deixa eu ler algumas mensagens aqui, a gente vai caminhando para o final, 37 minutos de live, é a terceira live que a gente faz hoje. Precisamos estudar mais e combater o socialismo e os comunistas. Isso aí, precisamos mesmo, graças a Deus, mais um canalha foi retirado do governo. É isso aí, vamos para cima do Maia, amém. Obrigado. Fernando, sou do Ceará e o Camilo Santana insiste em mentir sobre as estatísticas. Obrigado aí, Lúcia Salles, obrigado, se tornou membro do canal, obrigado Rita, obrigado Cássio Holanda. Obrigado, Selma. Obrigado, Vésica Piscis. Fábio Gutsu, obrigado. Valeu de coração aí pelo apoio. Agradeço a todo mundo. Deixa eu ver se tem mais mensagem. Obrigado. Bolsonaro acordou. O Ivan Bittencourt está falando. Ivan, eu nem acho que o mundo entenda o posicionamento do Bolsonaro. O Bolsonaro é um cara, por incrível que pareça, né? Todo mundo falava que o Bolsonaro seria autoritário, o Bolsonaro é do exército, né? Então o cara é autoritário, vai chegar. Beleza, pessoal, tinha dado uma travada aí, mas voltamos. O Bolsonaro, ele é o... Beleza, pessoal, voltamos aí, deu uma travadinha padrão, né? Eu estou fazendo essa live do celular, estou fora do estúdio, então eu estou fazendo a live aqui meio improvisada, tá? Peço desculpas aí, esses travamentos aí, eu estou no Wi-Fi, aí dá uma travadinha. Tiago Pereira, deixa eu responder as mensagens para a gente acabar a live então. Sou de Fortaleza, a partir de agora eu só respondo os superchats e acabou, tá bom, pessoal? Se você quiser que eu responda alguma coisa, manda um superchat, ajuda o canal, eu respondo, a gente termina a live. Tiago Pereira, sou de Fortaleza, Maia é aquele cara que se eu pegasse no meio da rua eu metia o sarrafo. Tenho ódio desse cara. Ele e o Gilmar Mendes, abraço. Abraço, Gilmar. Ô, Tiago Pereira, abraço. Quero morrer teu amigo, velho. Fabrício Cola, tem que ser em Brasília. Podemos fazer uma campanha a nível nacional para apoiar os irmãos de Brasília. Dá para mobilizar muitos youtubers. Fabrício, o problema de Brasília, cara, é que Brasília foi construída como um plano de um bunker antiprotesto. Fazer protesto em Brasília é muito difícil, cara, pela própria construção, né?
a obra. Brasília é uma cidade onde as ruas, cara, tem 1 quilômetro de largura, pô. Tu pega ali no eixo monumental, Brasília, se você colocar 10 mil pessoas na rua, parece que tem 50 pessoas. É ridículo. O grupo comunista que construiu Brasília, né? Você pega todos os urbanistas ali, os arquitetos, aquela galera do tempo da construção de Brasília, eles trouxeram a capital para Brasília justamente para o Brasil ficar refratário a uma revolução. Se a capital do Brasil fosse no Rio de Janeiro ou em São Paulo, hoje, o Brasil seria totalmente diferente, cara. Não tem comparação, sabe? A gente teria derrubado o Lula em 2003, não teria passado por nada disso que a gente passou. Sem comparação. Omar Rio, o chat ao vivo da réplica do Maia foi revelador. Só xingamentos. Eu não vi, cara, não vi. De ladrão para baixo. Fora Maia só não pode salvar Dória e Witzel. Como agir? Não, mas aí é um inimigo por vez, né, cara? Você não pode ficar pensando assim, porque senão você tem que pensar o seguinte: o Fora Maia, você derruba o plano do Maia, que é o nosso objetivo principal, é fazer o Maia recuar desse golpe que ele tem tentado estabelecer no Brasil. E ele tem seduzido muitos governadores e prefeitos juntos com ele. Então a gente tem que resolver isso aí. A gente está falando para eu responder o superchat do Jean Pimenta, mas superchats que eu não respondo, pessoal, é porque desaparece, tá, do canal. Eu estou fazendo a live no celular, é uma merda, porque o YouTube, ele faz com que os superchats de valor baixo, eles sumam da tela muito rápido. Aí eu acabo que, enquanto eu estou respondendo um, o outro já sumiu. O Kim deve ter mandado... peidos em formato de coração para o Maia. Obrigado, Vânia Rezende, obrigado pelo superchat. Stanley, Fernando, tenho muita fé no Bolsonaro. Deus pôs ele presidente. Grandes poderes requerem grande responsabilidade. É uma frase aí do Stanley mandando aí uma de suas frases mais famosas. Obrigado, Stanley, valeu demais. Então, vamos lá. Fernando, qual o conselho que você daria para o presidente? Segue o teu coração. O Bolsonaro, ele é um gênio aí da estratégia e ele manja muito de política. O primeiro conselho que eu dou para ele é não ouça o Fernando lá do YouTube. Esse cara é um mané. Siga o seu coração e faça aquilo que você acredita que deve fazer. Diga se o bolsomito é de Deus. O ego vai custar a vida. Cara, não entendi nada, velho. Obrigado, valeu demais. Eu sou a favor da capital voltar para o Rio. Eu também, cara. Eu também. Lá para Copacabana, lá na casa da Índia. Fernando, essa PL passando no Senado pode ser vetada pelo nosso presidente? Pode, mas aí o Congresso pode derrubar o veto. A Câmara pode derrubar o veto? Pode. Não adianta nada. O Bolsonaro vai só fazer ali um protesto ali. Valeu. Gente, obrigado por tudo. Eu agradeço de coração a todo mundo que compareceu, agradeço a todos os likes, todos os compartilhamentos, todos os superchats, quem virou membro, enfim, obrigado por tudo, tá bom? Eu estou fora do estúdio, amanhã também estaremos aí sem... A gente está replicando aí o superchat do Jean Pimenta. Não sei se ele pulou meu superchat ou se ainda está por vir, se der, lembra ele aí. Jean, desculpa, cara, eu estou fazendo a live no celular, bicho, o superchat some muito rápido, eu não vi, peço desculpas, foi mal, não vi. Gente, obrigado por tudo, que Deus abençoe a todos. Ótima sexta-feira e continuem conosco. Obrigado. Fui!